Começa agora mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado. No episódio de hoje, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, recebe alguns colaboradores da plataforma de leitura para uma conversa sobre os livros que marcaram suas vidas. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. E o podcast hoje é super especial porque estamos no estúdio novo. O Elefante Letrado mudou de sede e junto mudou o estúdio. Então, esse estúdio novinho para a gente começar esse ano de 2025. E hoje a gente vai falar um pouco com os funcionários do Elefante Letrado. Aqui na nossa sede nova, nós fizemos um espaço onde todos os funcionários têm a oportunidade de ler 20 minutos por dia durante o expediente. Então, é uma ação que a gente entende super especial e é o que a gente incentiva, é o que a gente trabalha com os nossos alunos. Então, nada mais justo que também incentivar os nossos funcionários a lerem. E a gente vai começar com a nossa revisora, Aline, que hoje está de aniversário. Aline, parabéns. Obrigada por bater esse papo comigo. E vai ser um jogo rápido hoje, 2, 3 perguntas para que cada um venda o seu livro. A gente também está começando esse ano com um novo produtor do Elefante Letrado, que é o Nicolas, que está aqui. Nicolas, vem aqui na câmera e dá um oizinho. Vem aqui do meu lado. Então, o Nicolas vai ser o nosso produtor esse ano. E ele sugeriu que a gente começasse conversando com os funcionários para contar o livro preferido de cada um, ou o livro da vida de cada um, ou me venda um livro. Aline, então tu vai ser a primeira a nos contar que livro tu tá lendo agora. Sim. Bom, muito obrigada pelo convite e muito obrigada, Sheila, por essa iniciativa. Eu acho que é uma iniciativa que tem tudo a ver com a empresa e com o propósito e é brilhante, é uma honra Que ter bom. ela. A Aline é a nossa revisora aqui do Elefante Letrado. Português impecável. Então, o livro que eu trouxe hoje para te vender é O Avesso da Pele. Ele não é o livro que eu estou lendo atualmente, ele também não é um livro da minha vida, mas eu considero que ele é um livro que me marcou muito, especialmente enquanto professora. Porque esse livro eu usei no meu estágio de docência, no meu 4º estágio de docência da faculdade. E foi com uma turma de 3º ano do ensino médio. E teve toda uma polêmica que envolveu esse livro. Mas ele trata de assuntos muito, muito importantes. Por que teve polêmica em cima desse livro? Esse livro, ele sofreu uma tentativa de censura em algumas escolas, porque ele trata de assuntos delicados e, em alguns momentos, ele tem uma linguagem com palavrões. Mas isso são trechos específicos, né? E ele é para qual idade? É ensino médio? Isso. Esse livro... Que estão absolutamente acostumados com palavras não tão... que não deveriam ser usadas nas escolas, né? Exato, exatamente. E ele traz uma discussão muito importante sobre o racismo estrutural e sobre a violência policial, mas não só isso. Ele é um livro também sobre luto, sobre afeto, porque ele conta a história de um moço que perdeu o seu pai num episódio de violência policial e ele tá reconstruindo a história e os afetos desse pai a partir dos objetos do apartamento dele. Então, é um livro muito, muito bonito e que me tocou de muitas formas enquanto pessoa, enquanto professora e me mostrou coisas que eu não via, porque não é da minha experiência, né? Enquanto uma mulher branca, todas essas questões. E foi muito, muito especial a experiência que eu tive com os alunos. Foi bem difícil, porque tem partes desse livro que são muito indigestas, com temas bem complicados. Mas ele me Mas a leitura faz isso, né? A leitura, se ela te provoca algum sentimento, seja bom ou ruim, algum objetivo está sendo cumprido, porque ela está te tocando de alguma forma. Né? Sim, com certeza. Isso faz parte da leitura, faz parte do aprender, do evoluir, do te colocar para pensar. Isso, né? E de todo o processo, assim, ele ampliou muito os horizontes, foi muito importante, e no final de todo esse trabalho que eu tive com os alunos, teve uma aluna que ela era negra, e ela conversou comigo e disse, nossa, esse livro me fez me entender enquanto mulher negra, e foi super especial, e ela disse que até ia fazer uma tatuagem sobre o livro, de
tão Nossa, bacana que de foi. tanto que impactou. Exato. Então, esse é um dos livros que Tu mais me recomenda. impactou. Isso. Recomendo demais, é muito bom. E algum livro marcou a tua infância? Que tu Sim, lembre? sim. Um dos... Não são exatamente livros, mas são gibis. Tá. Os da Turma da Mônica marcaram completamente a minha fase de alfabetização. Eu tenho lembranças muito vívidas, inclusive do melhor presente de aniversário que eu ganhei, que foi, inclusive hoje, no dia 24, né? Justamente falar de aniversário. Que foi uma assinatura de 1 ano de gibis da Turma da Mônica. Ah, que legal. Então, todo mês, eu não lembro se era todo... Eu acho que era todo mês, eu recebia os gibis e era uma alegria. E eu tinha uma gaveta cheia de gibis. Sim. Com certeza, esses gibis tiveram uma importância muito grande na minha vida e até pro meu trabalho hoje, né? Aham. E como é que tu desenvolveu? Assim, 2, 3 perguntas, mas eu não parei de perguntar ainda. Mas como é que tu desenvolveu o hábito da leitura e o gosto? Porque a gente sabe que o gosto vem muito depois. Primeiro, as crianças acham que é um saco ler, parece que dói, mas não dói. E aí vai lendo, vai desenvolvendo, vai aprendendo, vai compreendendo, e aí é que vem o gosto pela leitura. Como é que foi esse processo contigo? Eu acho que eu sempre tive bastante incentivo dos meus pais, principalmente do meu pai. Ele é uma pessoa que sempre leu muito, muito, muito. Então, eu tinha esse exemplo na minha casa, dele e da minha irmã mais velha também. E aí, era uma coisa que estava disponível para mim. Então, e eu considero também que eu tinha menos distrações do que tenho hoje, né? Enquanto uma criança. E eu acho que foi isso, assim. E eu sempre li coisas que me interessavam. Então, claro, começou com os gibis, mas depois vai evoluindo, assim. A fase dos livros infanto-juvenis E tu lê todos os dias? No meu trabalho, com certeza, eu leio todos os dias, 8 horas por dia lendo. E o que tu acha dessa ação de nós termos esse tempo de 20 minutos para cada funcionário parar e ler o que ele quiser? Nossa, eu acho muito interessante, porque eu estou lendo o dia inteiro. Mas poder parar e ler 20 minutinhos daquele livro que eu estou lendo, tipo, para fora do trabalho, é muito bom, porque é outra coisa. E eu sinto que, para outras pessoas que talvez não tenham tanto hábito, ter esse tempo faz toda a diferença. Vai criando o hábito, né? Exatamente, pode instigar a gostarem ainda mais. Bom, Aline, então é isso, porque a gente tem uma turma ainda para conversar. Muito obrigada pelo teu tempo, parabéns, feliz aniversário, obrigada por trabalhar aqui conosco. Muito obrigada, eu é que agradeço. Que bom. E agora eu vou conversar com a rainha da leitura e da literatura, a Stephanie, que ela faz parte do nosso atendimento às escolas, ela é do time pedagógico, as escolas amam a Stephanie, ela sabe muito, ela lê muito. Stephanie, qual é o teu livro preferido da vida? Tem ou não tem? Primeiramente, oi galera, tudo bem? Já começando com uma pergunta muito difícil, eu acho que é impossível escolher, assim, um livro favorito. Eu não tenho um livro que eu goste mais do que o outro. Eu acho que eles representam momentos diferentes. Mas um livro que eu considero muito, 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 muito importante para a pessoa que eu sou hoje é Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, assim. Por quê? Eu acho que porque foi o primeiro livro de verdade que eu li, assim, livro, grosso, sem gravura, sem ilustração. Sim, aquela emoção, consegui, venci, dei conta. Meu Deus, nossa, olha o tamanho disso daqui, eu li tudo. E depois, porque anos mais tarde, quando me perguntaram o motivo de ter escolhido virar professora, o que te motivou a ser professora? Porque esse livro foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Então, assim, é um livro muito importante pra mim e pra pessoa que eu me tornei, pra profissional que eu me tornei hoje. Que legal. Tá, e hoje tu tá lendo algum livro? Obviamente, tá, né? Que pergunta, é óbvio, mas quantos livros tu tá lendo? Eu terminei ontem uma duologia, eu não lembro, acho que é Rebeca o nome da autora, não vou lembrar, mas é uma duologia chamada Divinos Rivais, que fala exatamente sobre uma escritora. A personagem principal é uma escritora, ela escreve para um jornal. E os 2 livros, eles trabalham muito com esse jogo dela escrevendo para o jornal, dela escrevendo para o romance dela, através de magia e etc. E como ela pode, com as palavras, mudar o mundo em que ela vive. Então eu gostei bastante, terminei ontem. Tá, agora me dá uma dica para quem estiver nos assistindo, qual é o livro que tu acha que a pessoa não pode passar pela vida sem ler?
não pode passar pela vida sem ler. Sem ler, porque às Sem vezes ler. ela traz um sotaque meio carioca. Depende do dia, ela escolhe que sotaque e ela vai. Eu diria que é de Florianópolis. De Florianópolis De também. Florianópolis. Um livro, Mundo de Sofia. Mundo de Sofia. Porque vai te fazer pensar bastante. O que tu acha dos livros que são polêmicos? Porque tem livros que causam emoções diferentes no leitor. Tu acha que esse é um objetivo importante a ser atingido, o livro te causar alguma emoção? Com certeza. Seja raiva, seja amor, seja alegria, seja tristeza. Eu acho que o principal trabalho do livro é causar emoção, né? Se o livro ele não te faz chorar, não te faz rir, não te faz ficar com raiva, ele tá fazendo o trabalho dele errado, né? Então o livro ele precisa transportar o leitor para um mundo e para o sentimento que o personagem que a gente está acompanhando está vivendo e está sentindo. E os livros que trabalham com questões polêmicas, eles são ainda mais importantes. Uhum. Eu vejo muito de uma perspectiva como professora, né? Eu já tive diversos casos em que eu tinha um aluno que estava em um processo de luto e muitas vezes não conseguia entender os próprios sentimentos e foi através da literatura, de livros que abordavam esse assunto, que eu consegui chegar até ele. Sim. Então, eu acho que é muito importante livros que trabalhem essas questões mais delicadas e que a gente precisa ter um pouco mais de dedo para lidar. Polêmicos, mas importantes. Polêmicos, mas importantes. Tá, como a gente tem uma turma ainda para falar, quer deixar mais algum recado? Quer falar alguma coisa? Sim, eu acho que o principal recado que não só eu, mas que o Elefante Letrado gostaria de dar para todo mundo é que a leitura, ela é extremamente importante e a gente gosta muito de desfazer um mito que muitas pessoas acreditam, que a gente só lê por prazer. A leitura traz sim prazer, mas o prazer ele só vem depois que ela vira um hábito. Então, coloquem a leitura no seu dia a dia, separem esses 20 minutos por dia, assim, antes de dormir, para realizar a leitura de algumas páginas e vocês vão ver como isso pode mudar a vida de vocês. Perfeito, muito obrigada, sua linda. Eu que agradeço. E agora eu vou conversar com a Maria Antônia, que é outra rainha da leitura, da literatura, que atende as nossas escolas, muito querida por todas as escolas. Maria Antônia, me conta qual é o teu livro preferido. Já trouxe um livro aqui, é o que tu tá lendo ou é o preferido? Então, ou nenhum? Assim, não sei se eu diria que é o meu livro preferido, mas foi definitivamente o livro que mudou a minha vida, assim. Há uns bons anos atrás, eu tava desconfiando que tinha alguma coisa esquisita no meu cérebro, assim. E aí eu fui pesquisar, né? Fui numa neurologista, ela me diagnosticou com TDAH e ela disse: hoje, tu vai comprar esse livro hoje e tu vai ler ele até a nossa próxima consulta, que era uma questão, tipo, uma semana depois. E eu engoli esse livro e desde então… Mostra pra essa câmera aqui. Desde então, ele passou pelas mãos de praticamente todo mundo aqui na empresa, todo mundo, assim, enlouquecido. A Rosana disse também que ia trazer, que é o livro também da vida dela. Porque ele fala, assim, sobre… Ele é um livro antigo, ele é de 94, mas ele fala dos primeiros desenhos do que seria um TDAH, né? Então, hoje, o que a gente considera que é o mal do século, né? Mas agora está sendo… Nesse livro, ele é tratado de um jeito muito inicial por 2 psiquiatras, um de Harvard e o outro eu não lembro. E eles 2 têm TDAH também. Então, eles explicam tanto histórias da vida deles, como algumas consultas que eles tiveram, alguns pacientes que eles tiveram, e desmistificando muita coisa. E o que eu converso com o pessoal aqui do escritório é que esse livro parece que pegaram o teu diário da tua infância, escreveram as coisas e tu pensa, meu Deus, roubaram as minhas experiências, tá tudo aqui. Então, é o livro que me curou, assim, de muitos jeitos. E é um livro que, apesar de ser de 94, depois de todos os estudos que se tem, né, em cima de TDAH, ainda é atual. É muito relevante, assim, tem algumas coisas, por exemplo, eles chamam de DDA, né, que hoje em dia a gente não chama mais, chama de TDAH. Mas os mesmos escritores desse livro lançaram, acredito que ano passado, o TDAH 2.0. Então, uma visão um pouquinho mais objetiva de como agir, né, estratégias para se usar, agora que a gente sabe que a gente tem, como que a gente age em relação a isso. Mas eu sinto que esse livro, ele é o começo, assim, sabe? Ele é uma coisa que tu, aos poucos, tu te identifica e tu vai entendendo que muitas coisas que tu sempre levou como falhas são questões
neurológicas, né? E questões que algumas pessoas tiveram estratégias mais bem-sucedidas, outras nem tanto, que conseguiram chegar à vida adulta como se nada fosse, ou com muito sofrimento. Então, tem muitas nuances, assim, desse transtorno que a gente sempre acha que é uma coisa específica, e ele fala aqui em vários momentos do livro de que não precisa necessariamente ir mal no colégio, não precisa necessariamente não conseguir sentar na cadeira, mas são coisas que são comuns a todo mundo, né? O sentimento de que todo mundo sabe que eu poderia fazer mais, então por que eu não tô fazendo mais? Mas eu tô fazendo o meu máximo, né? Aqui ele fala que essa hora eu lembro que eu ainda morava com os meus pais, e eu entrei no quarto dos meus pais, assim, porta dentro, falei, mãe, meu Deus! E aí eu comecei a ler pra ela que era os professores sempre falando, ele é um aluno nota 10, ele seria um aluno nota 10 se ele quisesse, ele não é porque ele não quer. E eu lembro que eu ouvia isso quando eu era pequena, e eu falava pra minha mãe, mas mãe, isso não faz sentido, é óbvio que eu quero tirar 10, todo mundo quer tirar 10. Mas meus professores falavam assim, eu sinto que ela não quer de verdade, né? E aí, isso vai construindo crenças sobre a gente muito tortas, né? De que a gente é preguiçoso, de que a gente é manipulador, de que a gente é muito, assim, malandro com as coisas. E, na verdade, é só a gente entendendo como lidar com as coisas aos 45 do segundo tempo, né? Algumas pessoas, enfim, conseguem fazer isso melhor que outras. É uma questão neurológica, Exato. Não é falta de vontade. Exato. Bom, é uma super dica, então acho que mostra a capa de novo, fica a dica para todos os professores, acho que fundamental, né, que professores leiam e pais que tenham filhos com TDAH. É um livro que eu, inclusive, emprestei para uma colega, ela deu para a filha dela ler e agora ela está lendo, e aí ela emprestou para outra colega e deu para outra filha ler, então assim, é uma coisa muito... assim, todas as gerações se identificam com alguma coisa nesse livro. E é um livro que ele não tem mais novo para comprar, mas ele tem de diversos preços em diversos sites. Eu comprei na estante virtual, eu acho. Não sei se pode falar isso. Pode falar, claro. E, assim, ele nossa, eu recomendo muito ele. Ele tem capítulos sobre TDAH na família, TDAH em casais, TDAH na escola, TDAH no trabalho. E ele abre os olhos, assim, e ele acolhe muito. Eu acho que todo mundo que leu esse livro aqui no escritório disse que se sentiu muito acolhido, assim, muito visto, né? Que legal. Então... Maria Antônia, e o que tu acha dessa... Eu já apresentei aqui antes, no início desse bate-papo, que no Elefante agora a gente tem 20 minutos de leitura, uma sala especial de leitura e 20 minutos onde todos os funcionários podem parar para ler. Tu tá gostando? Nossa, isso é algo que eu penso todos os dias, que eu queria agradecer vocês, assim, por terem pensado nisso, porque a leitura, desde que eu comecei a trabalhar mais, enfim, e morar a vida adulta, né? E aí ela foi se atropelando e acabava que ou eu lia nos fins de semana por horas, ou eu não lia nada, sabe? E o meu hábito da leitura ficou muito... prejudicado, e não era por falta de vontade, era falta de organizar o tempo, enfim, TDAH, né? E agora eu coloco como uma obrigação, é parte do meu dia, como se tivesse uma reunião com um cliente. Eu coloco ali os meus 20 minutos, geralmente faço de manhã, e eu já li 3 livros em um mês. Então, assim... Que legal. Eu consegui devorar todos os livros que eu tava querendo há muito tempo, que eu começava e não terminava, começava e não terminava. E é muito bom, volta revigorado pro trabalho, assim, parece que tu deu uma desligada, sabe? Mas é uma desligada... produtiva, eu não sei explicar, mas é muito bom e é uma iniciativa muito simples que não prejudica o trabalho de ninguém, não atropela nada e é muito, muito boa, tá fazendo muita diferença. Que legal. Tomara que outras empresas sigam esse exemplo, né? Incentivando os funcionários a lerem 20 minutos por dia. O que quer que seja, né? Mas, isso aí. Bom, tá, muito obrigada. Vamos pro próximo. Obrigada, Maria Antônia. E agora eu vou falar com o nosso Brambilator, que é o nosso líder de tecnologia, é quem garante que tudo vai funcionar. Ele, com toda a nossa equipe de tecnologia, fazem com que o Elefante funcione, que dê tudo certo com as escolas. E eles também, obviamente, leem. Brambilator, me conta qual é o teu livro preferido, o livro da vida, o livro que tu tá lendo agora, o que tu quiser. Bom, apesar de eu ser o mais tiozão da TI, né, eu tenho o meu lado nerd, né? Então, obviamente, o meu livro favorito é O Senhor dos Anéis. Eu li, aliás, é interessante que agora eu tava lembrando que eu li esse livro antes de sair os filmes. Não foi antes de sair os filmes. Foi quando saiu o primeiro filme, que aí eu me encantei e eu fui atrás, porque eu já tinha ouvido falar do livro. Primeiro? Sim, eu vi primeiro o primeiro filme. Tá. Aí, entre o primeiro e o segundo, eu li o primeiro e comecei a ler o segundo. E antes de sair o terceiro, eu já tinha lido o terceiro. E foi uma experiência fantástica, né? E é engraçado até, porque tu faz essa analogia com o filme, né? O filme é excelente, mas
não se compara com o livro. Sim, a maioria sempre é assim, né? As pessoas sempre preferem o livro ao... Geralmente, assim, o filme é muito difícil dele traduzir, assim, em imagem aquilo que o escritor passa. O Tolkien, ele gosta muito de escrever paisagem, né? Ele te coloca, né? Tu entra naquele cenário da Terra-média, né? Super detalhado, o que te faz imaginar. Bom, a Sociedade do Anel, tu fica páginas e páginas só te ambientando. O filme, ele passa corrido. Assim. Sim. Mas diria que é o meu top 3, assim. E algum livro polêmico que tu queira falar? Ou não quer entrar em livro polêmico? Não, eu sou muito católico. Apesar de ser da TI, eu sou muito católico, né? Então, porque apesar de ser da TI não pode ser católico? A TI é mais dura. É mais da lógica. Não que a espiritualidade não tenha uma racionalidade, né? Tem muita. Mas a TI é mais afastada, já tem seu mundo mais afastado, né? E eu, apesar de ser da TI, não, eu sou bem católico. Então eu tenho obviamente, inclusive, tu a Bíblia dá aula Sagrada, de catequese, né? Eu já dei aula de catequese. Atualmente estou parado, mas quem sabe mais pra frente eu volte. Até eu tava me lembrando de um outro livro, que esse sim eu gostaria de indicar. Que esse já é mais da área pedagógica, não é da minha área. Tá. Que é Como Ler Livros. Esse livro é do Mortimer J. Adler. O mesmo que escreveu o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é muito interessante, porque é um livro que tu lê e ele te ensina a ler livros. Inclusive, se eu não me engano, nos Estados Unidos era meio que fazia parte do currículo. Eu não sei se ainda faz, eu acho que não. E outra coisa interessante desse livro é que no final ele traz uma lista de 101 ou 110 livros, não me lembro direito, livros que todo mundo deveria ler. Deveria ler. Pra vida. Pra vida. E se não me engano, a Bíblia é o segundo ou terceiro. Ah, é? O primeiro eu acho que é Ilíada, depois vem Bíblia, e aí vem vários outros livros, né? E como é que é o teu hábito de leitura? Tu lê todos os dias? Não, o pessoal da TI tem esse problema também. A gente lê muito, muita coisa técnica, né? A gente passa o dia, ou a gente tá trabalhando, ou a gente tá raciocinando, né? Sim. Ou a gente tá indo atrás de alguma coisa técnica. Então, na hora de sentar para ler mesmo, é um pouco mais difícil, tá? Não que não leiam. O pessoal de TI lê bastante, lê até muito bem. Sim. Mas normalmente livros mais assim, para a área da IA, para a área técnica, entendeu? Eu não costumo ter uma rotina, o que é um defeito seríssimo. Sim. Crianças não façam isso em casa. É que o Brambileitor não trabalha direto aqui no escritório do Elefante. Ele não mora na cidade onde fica o Elefante, então ele trabalha remoto. Sim. Mas se tivesse aqui... Teria meus 20 minutos. Teria teus 20 minutos ali nessa linha. Mas tem o grupo onde tu pode começar a te organizar para mandar foto todos os dias da tua leitura no grupo. Farei isso. Farei isso. Porque aí já fica aquela obrigação de mandar no grupo e não ficar feio. Por coincidência, que a gente falou no Senhor dos Anéis, o livro que eu tô lendo atualmente é o Silmarillion. Que é o antecessor do Senhor dos Anéis. Assim, claro que todo mundo que é nerd sabe disso. Mas para quem não sabe... é melhor do que O Senhor dos Anéis. E esse é o livro... Esse livro é fantástico. Esse livro é ali que tá toda a mitologia do Tolkien descrevida, bem descrita, né? E são várias histórias de anos antes de toda a formação da Terra-média. Bom, fica a dica também. Fantástico. Bom, Brambileitor, obrigada pelo teu tempo também. Obrigado, viu? Foi bem rapidinho. Obrigada, e agora a gente vai pro próximo. E para não ficar muito longo, o bate-papo de hoje vai encerrar com o Nicolas, que é o novo produtor do podcast do Elefante Letrado. E o Nicolas, eu vi que já tem 2 livros aqui. Nicolas, me conta quais são esses... Qual é o teu livro preferido, primeiro? Obviamente eu trouxe 2, porque eu tenho uma dificuldade imensa de escolher, né? Eu sempre lembro de uma frase do Jô Soares, que ele diz que escolher é perder sempre. Né? Que é uma história que ele conta. E é verdade, né? Que escolhe um, tu perde o outro. Mas eu acho que esses 2 aqui, os livros que eu escolhi, primeiro Jorge Amado, Capitães de Areia, e depois... Vamos mostrar ali. A peça do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, são 2 coisas que me acompanham na vida desde sempre, assim, que é o espírito nato de comunicador que o brasileiro tem e ser muito apaixonado pelo que a gente tem a mostrar para o mundo, assim. Eu sou muito apaixonado pelo típico brasileiro, pelo arquétipo do brasileiro. Eu acho que a gente nasce com essa capacidade de comunicar que é muito absurda. Enquanto a gente vê
nações que são retraídas, que não te olham nos olhos, o brasileiro te olha nos olhos, te mostra a vida dele. E eu acho que isso tem muita influência na minha vida desde sempre, assim. Primeiro o Alto da Compadecida, porque depois de ler uma peça de teatro, o que eu fui fazer? Eu fui fazer teatro. Sim, tu é ator também, né? Sou ator. Posso dizer quase aposentado, mas ator. Se me botarem no palco, assim. E aí tem o Chicó e o João Grilo, que são 2 caras, assim, que são contadores de história nato, assim. E aí depois, quando eu cresci, depois de uma tentativa frustrada de ser ator, deixei de lado mesmo, fui ser jornalista. Novamente, escutar e ouvir histórias. E daí aqui que surge o Jorge Amado, porque o Jorge Amado, ele ensina como ninguém como contar a história, né? Que tu pode contar a história sobre diversas óticas, assim. Tu pode contar a história sobre o cheiro que o cara tá sentindo, sobre o tato. Então, tudo isso é importante na literatura e eu acho que isso aqui me leva pra frente, assim. Me leva a querer entender a história do outro. Porque eu acho que todo mundo merece ter a história contada, né? Adorei. Mostra cada capa individualmente agora. Vou mostrar aqui. Esse é o Capitães de Areia. Qual dos dois tu acha Amada. que quem tá assistindo agora, qual dos dois tu acha que a pessoa deveria ler primeiro? Eu acho que se a pessoa já tá mais acostumada com a leitura, pode começar com o Capitães de Areia, porque o Capitães de Areia de certa forma, é um dos grandes clássicos da literatura brasileira. Eu acho que é super importante que a gente tenha um contato com a obra do Jorge Amado. E é muito bom. Acho que é uma história que prende. E o Alto da Compadecida é pra quem não tem, talvez, tanta corrida com leitura. Exato, com tanta afinidade com a leitura. É muito bom. É um bom começo. Tá. Nicolas, e me conta como é que é o teu hábito de leitura. Agora, com essa função de nós termos esses 20 minutos aqui no Elefante para todo mundo ler. Acho que isso resolve um problema que é clássico, né? De quem quer ler mais, que é o tempo. A gente, apesar de achar que a gente às vezes inventa um pouquinho, assim, bota umas coisas na prioridade. Tipo, sai um pouco do telefone. Sim, é uma prisão, assim. Mas eu acho muito importante, porque eu acho que tem realmente gente que não tem tempo de exercitar uma coisa tão importante. Para que tu consiga ser desinibido, para que tu consiga ver o mundo, para que tu consiga, sabe, ter teus horizontes abertos. Então, os 20 minutos aqui no Elefante é a nossa obrigação. Isso torna tudo mais fácil. Então é muito bonito ver as pessoas uma a uma pegando seu livrinho, indo lá passar legal. O que elas não fariam talvez em casa, o que elas não vão fazer no transporte público, que elas não vão fazer no caminho da vida delas. Então elas vindo pra cá tendo essa obrigação, é lindo. É muito legal, fico né? bem emocionado mesmo. Parabéns pela iniciativa, porque é demais. Que bom. Tá, agora pra gente encerrar, me conta um pouco o que tu espera esse ano do podcast Letrando, porque tá nas tuas mãos, agora tu vai ser o produtor. A Karine nos deixou que fazia a produção. Nos deixou aqui. Nos deixou aqui porque foi alçar outros voos e que ela seja muito feliz, sempre nos nossos corações. Claro, sempre. E agora tu cuidando dessa parte, me conta o que tu pretende fazer, para que caminho vai o podcast Letrando esse ano. Nem combinamos isso. Não combinamos, mas isso que é maravilhoso, né? Então agora eu vou usar todo o meu arcabouço léxico pra conseguir despistar uma pergunta da minha chefe. Mas enfim, eu acho que a gente vai por esse caminho de contar histórias, assim. Acho que a educação é construída de muita gente, de muitas pessoas, e isso é um reflexo do que a gente já fazia. A gente já contou muito a vida de uma escola, mas a gente pode contar a vida de um professor, as práticas que ele faz dentro da sala de aula que mudaram a forma, porque um professor bem instruído, um professor que sabe o que está fazendo, um professor que tem brilho no olho, ele encanta muito um aluno e esse aluno vai passar à frente o brilho no olho. E eu acho que, eu que gosto muito da vida, acho que brilho no olho é essencial. Então acho que a gente vai procurar histórias de pessoas que têm brilho no olho, fazendo o que elas façam na área que elas quiserem, a gente vai procurar isso. Legal. Acho que vai ser bem legal. Boa. Que bom. Bom, e para você que nos assiste, espero que continuem nos assistindo. Nicolas, muito obrigada pela tua participação, que seja um ano muito bom para todos nós. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar e deixa aqui nos comentários a sua dica, qual é o livro da sua vida? Quem sabe você pode inspirar outras pessoas também. Obrigada por ter nos assistido. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.